Boa noite a todos, amigos e amigas que estão sempre aqui conosco no programa Espiritismo e Vida. Hoje, sexta-feira, 24 de janeiro, estamos aqui à noite no programa Reflexões Espíritas, que tem estudado o livro Seara dos Médiuns, psicografado por Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, e um livro muito importante, porque é um livro que estuda o livro dos médiuns, a segunda das 5 obras básicas. Então, nós vamos voltar lá em 18 de abril de 1960, quando Emmanuel vai refletir, através da psicografia de Chico Xavier, sobre o item 166, do livro dos médiuns, que fala dos médiuns falantes. Então, nós estamos aqui com o nosso livro, Seara, o livro dos médiuns, Importante leitura, estudo, para sempre, de todos os dias, de todos os momentos, a leitura do livro dos médiuns. E hoje a gente vai refletir, então, no item 166. E lembrando, mas a gente vai ler um pouquinho antes a definição do 159, do item 159, que é uma definição clássica. Porque como que o Emmanuel começa no livro Seara dos Médiuns, que tem aqui no meu celular? Quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra. Todos somos médiuns da palavra, mas o que é médium, Então, para aquele que está vindo a primeira vez, que não acompanhou os outros estudos, vamos voltar no 159, que é a definição de médiuns. Então, a gente começa aqui, então, esse nosso estudo. Agradeço a oportunidade desse estudo, agradeço o convite, Então, sejam todos bem-vindos e boa tarde, bom dia para quem for assistir depois, quem assistir agora à noite, nessa sexta-feira, e puder compartilhar e divulgar esse estudo. Então, se a gente vai lá no livro dos médiuns, o 159 é aquela conhecida classificação, denominação de médiuns, que Kardec nos oferece. Ele diz, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Então, pode-se dizer que todos somos médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam de médiums aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, e para isso é preciso, então, de uma organização no corpo físico, que seria uma pessoa mais ou menos sensitiva. E essa mediunidade, ela não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem. E aí, então, hoje a gente vai refletir na mediunidade falante. Médiuns falantes, o que são? Antes dele estudar o médium falante, ele estuda o médium audiente, que é no item 165, a gente já fez estudo sobre a mediunidade de audiência. Então, os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são médiuns falantes. Estes últimos, as mais das vezes, nada ouvem. Então, o médium falante nada ouve. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão para os que psicografam, os médiuns escreventes. Então, o espírito, querendo comunicar, ele serve-se do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um, ele vai pegar na mão, no outro a palavra, no terceiro o ouvido. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos, e às vezes ele pode dizer algo fora do seu conhecimento atual. E ele continua aqui. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Quantas vezes pode acontecer isso com a gente? A gente fala e depois fala, nossa, nem lembro o que eu falei, Porque a gente está ali na sintonia, está lá na intuição e também na mediunidade falante. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que se serve o espírito com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante.
Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. E aí Kardec fala, nós vamos voltar a ocupar desse assunto quando a gente for lá falar de médiuns intuitivos. Então, nós ainda vamos ter um estudo sobre a intuição. Então, fiquem conosco aqui nesses estudos toda sexta-feira. A gente está no capítulo 27, e o capítulo 27, ele é do Livro dos Médiuns, que tem 90, pensa, são 90 itens no Seara dos Médiuns, 90 textos magníficos, e a gente está no 27º. Então, fiquem conosco. Se gostarem do estudo também, voltem nos outros estudos, né? Que a gente começou o ano passado para ir na sequência. Mas, então, vamos, né, no livro dos Seara dos Médiuns. A gente já leu aqui o livro dos Médiuns, que é de onde vem, né, com certeza, nessa reunião pública de 18 de abril de 1960, eles estudaram essa questão no livro dos Médiuns, refletiram sobre ela, a questão 166, e aí Emmanuel vem e psicografa sobre palavra. Então, quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra. Aí eu sempre lembro da lei de sociedade, lá no Livro dos Espíritos, que vale a pena a gente refletir, nas 10 leis morais tão bem trabalhadas por Allan Kardec, na primeira obra, né, o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, a vida social está na natureza? É algo natural ou foi criado por nós a gente viver todo mundo em sociedade, né? Vizinhos, amigos, familiares, colegas de trabalho, conhecidos e desconhecidos no trânsito, na via pública, nos locais, né? Tudo isso que a gente, né, viveu hoje tivemos um dia, cada dia a gente está, né, aí na nossa luta, na nossa vida em sociedade. E isso é uma coisa natural. Viver em sociedade é de Deus. Olha que bonito que os espíritos dizem para Kardec e para nós agora. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E aí aqui no Livro dos Espíritos, Kardec vai até estudar a vida de insulamento e o voto de silêncio, tanto que é prejudicial e contrário. Deus não nos deu inutilmente a palavra. Então, nós vamos falar hoje dessa palavra. O que Emmanuel vai trazer no Seara dos Médiuns de tão importante para ter um capítulo, né, só para falar da palavra. Então, como é algo que é natural, né? Aí Emmanuel vai lá na fisiologia e ele diz: a glote vocal pode ser comparada a uma harpa viva, em cujas cordas a alma expria todos os cambiantes do pensamento. Então, ele vai, né, na nossa glote vocal, comparada a uma harpa viva, onde a gente está exprimindo, né, entoando ali o nosso pensamento. E sendo o pensamento onda criadora, a integrar-se com outras ondas de pensamento com as quais se harmoniza, a fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Então, olha que interessante, a gente está assim, né? Quem de nós aqui não participa de vários grupos por conveniência, por trabalho, por, né, necessidades, para não chatear desde uma pessoa? A gente participa de vários grupos, e grupos também sociais, mas a gente tem que refletir no grupo moral a que nós pertencemos, né? Então, a gente tem que refletir nisso, que grupo moral nós estamos pertencendo. E a gente pertence a esse grupo moral, não é pela internet, pelo Wi-Fi, a gente pertence a ele pelo nosso pensamento, que é uma onda criadora, e as ondas vão se integrando com outras ondas, e aí forma, então, né, esse grupo moral a que a gente pertence. O Emmanuel, no livro Pão Nosso, tem um capítulo emblemático que é o capítulo 15, que fala de pensamentos. E ele está buscando uma carta de Paulo aos Filipenses, quando ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então, ele vai falar do pensamento, e o Emmanuel vai falar logo aqui no Seara dos Médiuns também sobre esse mesmo raciocínio de Emmanuel no Pão Nosso.
Então, vou ler aqui um trechinho. O Emmanuel começa dizendo: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Então, nosso pensamento é a onda criadora, junta com outras ondas, a gente forma um grupo moral, a gente forma um movimento incessante da vida. Como estar, né, tendo um grupo moral salutar, elevado? Com o roteiro do Evangelho. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos de espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores da filosofia, né, o intelecto, que o discípulo iniciará seus esforços em realização. Só que aí Emmanuel traz uma advertência. Renovar pensamentos não é tão fácil. O que a gente precisa para manter o nosso pensamento elevado, rumo à espiritualidade superior, estarmos sempre em sintonia com um grupo moral elevado? Demanda o quê? Muita capacidade de renúncia. Renunciar às coisas do mundo, às coisas inúteis, aos falsos discursos, a todas as notícias, todas as mensagens, todos os estudos que não trazem nada de bom. Então, demanda muita capacidade de renúncia, profunda dominação de si mesmo, porque aí vem a tentação, vem a vontade, né, de nós nos deslizarmos para aqueles grupos inferiores, para algo, né, que não é tão útil, tão nobre, tão belo, como diz aqui, né, o Paulo de Tarso, né? Será que a gente está indo em tudo que é honesto, justo, puro, amável, boa fama, se tem alguma virtude, se tem algum louvor? Então, a gente precisa de renúncia, de profunda dominação de si mesmo, e são qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais julgando que mudaram os pensamentos. Então, a gente consegue mascarar a nossa expressão verbal, falar bonito, belo, pausado, enfático, que maravilhoso, imaginando que daquele momento o nosso pensamento está naquela sintonia de calma, de elevação, de entendimento. Mas nem sempre. Emmanuel diz que os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Então, pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas aquilo também vive no mundo íntimo. Então, quando Kardec estuda no Livro dos Espíritos sobre a influência do pensamento, né, os espíritos falam, mas quando a gente está, né, pensando alguma coisa e a gente não quer que ninguém saiba, ele fala, aí que você vai ter uma nuvem de testemunhas. Quanto mais você achar que está escondido num pensamento, num desejo íntimo, mais almas estão ali alimentando esse desejo. Então, ele diz que isso exige cuidado especial para o esforço de continuidade, quando é um pensamento elevado, né? Então, às vezes a gente está com algo ali no mundo íntimo, a gente precisa exteriorizar, criar e realmente colocar aquela obra social, aquela obra moral, aquele exercício, aquela renúncia, aquela luta, né? O serviço que é a vida, e a gente tem que, então, dar continuidade àquilo. Ou aquilo não é nobre, não é útil, não é nobre, não é amável, como diz Paulo, né? Não é verdadeiro, e a gente tem que extinguir. Então, esse conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, puro e amável de todas as coisas, cultivando isso, terão encontrado a divina equação. Então, para a gente equacionar esse problema do pensamento, é buscar, né, se tudo que eu estou pensando é nobre, é verdadeiro, é honesto, é justo, é amável, né? E Emmanuel nos dá aqui a dica, né, já a advertência de que renovar pensamentos não é fácil. Então, voltando para o seara dos médiuns, né, nós estávamos aqui dizendo, então, que a palavra é um veículo magnético, é um fator indutivo na origem de toda realização. Foi, né, o que o Emmanuel começa aqui falando. Tudo começou no pensamento. Então, com a palavra, aí vamos voltar para a palavra. Então, com a palavra, nós propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, mas também com a palavra a gente vai alimentar o vício, a gente vai nutrir a delinquência. E isso acontece por quê?
Porque nós nunca falamos sozinho. Tá vendo como o Emmanuel fala aqui do grupo? O que a gente pensa é onda mental que vai refletir o grupo moral a que pertencemos. Aí, quando ele vem falar da palavra, ele fala que nós nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam no âmbito mental. Então, existe uma ambiência que a gente vive mental. E sempre a gente vai estar retratando influências de sombra e de luz, e isso porque na questão clássica do Livro dos Espíritos, a questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Imagina o espanto, né, de toda essa pergunta, quando ela começou, né, a ser lida, divulgada, estudada, e é uma das mais, né, conhecidas, essa questão, a influência dos espíritos, né? E aí Kardec pergunta como que a gente pode neutralizar a influência dos maus espíritos. Como? É a questão 469. E os espíritos dizem, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Dessa forma, você vai repelir a influência de espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia, que vos insuflam as paixões mas desconfiai dos que vos exaltam o orgulho e sempre lembrar da oração do Pai Nosso. Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, a importância da gente saber, então, que âmbito mental eu estou, né, circulando, qual a minha ambiência, porque a gente vai estar retratando as influências da sombra ou da luz, porque nós estamos, né, uma nuvem de testemunhas, como nos diz Paulo de Tarso, nos acompanha. Continuando no Seara dos Médios, é um texto muito bonito, cheio de ensinamentos, e ele continua. Toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros não apenas a resultante de nossas leituras ou de nossos conhecimentos, mas igualmente as ideias e sugestões que nos são desfechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas com os quais estejamos em sintonia. Aí outra palavra conhecida, né, chave, quando a gente estuda mediunidade, espiritismo, é a sintonia. O que nós estamos sintonizando? Então, e ele fala que o quanto a nossa fala é um alto-falante, né? A gente fala, mas eu só falei para uma pessoa, ou, né? Falei baixinho, falei só comigo, mas isso é um alto-falante. Não menospreze, portanto, o dom de falar, que nos facilita a comunhão com os outros seres, né? A lei de sociedade. Nós, né, já chegamos no mundo chorando, rindo, querendo todo, né, aquele carinho da mãe, do pai, dos familiares, aquele socorro no nosso chorinho, né, de bebê, porque a gente precisa comunicar, a gente precisa viver em sociedade. E esse dom de falar nos facilita a comunhão com os outros seres. E é preciso muito respeito com a nossa palavra, com a nossa fala. Emmanuel diz aqui que a gente tem que guardar a fala, a nossa palavra, na luz do respeito e da justiça. Quantas vezes as pessoas falam, né? Ficam falando, palavras ao vento, né? E não são alto-falantes, estão formando-lhe o seu grupo moral, formando a sua sintonia. Mas qual? Sombra ou luz? Então, a gente precisa ter muito respeito, guardar a palavra na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem esquecer que a atitude é a alavanca invisível de ligação. Então, através de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo. Então, a nossa palavra de pessimismo, aí você vai estar no desânimo. O sarcasmo é corredor rasgado para a invasão do descrédito. A cólera é gatilho à violência. Então, vem aí depois, além da fala, vem a violência, né? Vem a violência física, vem o desânimo. O azedume é clima da enfermidade. Então, às vezes, a nossa palavra vai nos adoecer. É tão azedo, tão no azedume, que você vai, às vezes, desenvolver uma enfermidade pela palavra sempre azeda, pela palavra sarcástica, pela palavra do desânimo.
E a irritação fermenta a loucura. Então, loucura, enfermidade, violência, desânimo, tudo isso pode, né, ser levado a nós pelo mau uso da palavra, quando a gente não guarda a palavra na luz do respeito. Desse modo, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, porque nem sempre, na maioria das vezes, a nossa vida não é um jardim de flores, de rosas, né? De sol, vento fresco e tudo mais, né? A gente está num mundo de provas e expiações, a gente está sendo colocado com simpatias, mas também com antipatias dentro e fora do lar, na nossa sociedade, para que a gente trabalhe essas antipatias e que elas deem lugar à mais justa simpatia. Mas não é fácil. Então, trevas e espinheiros podem se alongar junto de ti. Mesmo assim, a gente tem que governar a própria emoção e pronunciar a palavra que instrua ou que console, que ajude ou santifique. Vem também em torno de nós a provocação do mal, e ela vem nos convidar à desordem. E aí vem nos pedir para a gente condenar, para a gente ferir. É a hora dos testes, das provas, e aí a gente tem que abençoar a vida onde estiveres. Por fim, ele vai terminando dizendo que a palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo, falando o professor alçamente dos aprendizes as culminâncias da educação, e falando o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime. Então, no próprio livro Pão Nosso, tem outro texto de Emmanuel que fala dos falsos discursos, e ele se inspira numa carta de Tiago, que diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aí o Emmanuel reforça a importância de que nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio evangelho assevera que no princípio era o verbo, né? João apresenta assim, inicia o seu evangelho. E quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis na nossa vida se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram em promessas vãs, em teorias falaciosas, perspectivas de liberdade sem obrigações, né? Então, muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. No turbilhão de lutas, então, você vê, ele junto com o Ceará dos Médicos estava falando, vem trevas, espinheiros, as dificuldades, né? Então, nesse turbilhão de lutas com as quais a gente se encontra, estamos aqui, reencarnados, matriculados no planeta Terra, e não é fácil. Então, nesse turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se de um tesouro, que é o tesouro do Evangelho, em proveito de sua esfera individual. Então, você mantém na sua esfera, no seu grupo moral, no seu âmbito mental, a luz. E, sobretudo, a luz do respeito à palavra. Então, cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Então, é Jesus em nós, a palavra dele vibrando em nossas atitudes, pensamentos e ações. Então, é muito cuidado mesmo com a palavra. Então, aí Emmanuel relembra Sócrates, né? Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. A gente encerra com o texto dizendo assim, ó, Emmanuel: aprendamos assim a calar toda frase que malsine ou destrua. Então, o calar, o silenciar. Jesus silenciou, né, diante de Pilatos. Então, Jesus nos dá o exemplo no seu evangelho, que às vezes o melhor que temos, né, é o silêncio. Calar toda frase que malsine ou destrua. Porque conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou nedoe
é moeda falsa no tesouro do coração. E nós queremos estar com o nosso coração, com o tesouro da boa palavra, dos bons pensamentos, da boa palavra. Queremos ter o nosso coração livre, leve, feliz, pleno. E para isso a gente precisa, então, abençoar a nossa palavra. Sejamos médiuns falantes ou não, todos somos médiuns da palavra. Então, que estejamos, então, sintonizados com a espiritualidade que nos guia, que nos protege, nos ampara, nos dando uma boa noite de sexta-feira, abençoando nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa semana, e que possamos estar sempre sintonizados com a boa palavra, os bons estudos que são divulgados no programa Espiritismo em Vida, em várias séries que ele nos traz, vários estudos a todo momento, todos os dias, né, uma grade aí de estudos que a gente pode estar sintonizando aí na nossa casa, no trabalho, no trânsito, onde estivermos. Temos aí a oportunidade do YouTube a nos trazer uma lição tão sublime como essa de hoje e todas as demais que temos a oportunidade. Que Jesus continue a abençoar os tarefeiros do bem, que usam a palavra para curar, para soerguer, para acalentar, para nos trazer muita luz e muita paz, que é o que nós precisamos, hoje e sempre. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Agradeço mais uma vez a oportunidade e o convite desse estudo. Até mais.